Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao evento Diálogo sobre Infraestrutura, Contratação por Pregão e RDC. Solicitamos a todos que tomem seus assentos e mantenham seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. A realização de eventos técnicos pelo Tribunal de Contas da União representa uma oportunidade para a consolidação de seu compromisso em zelar pela correta administração das atividades que atendam aos interesses da relação dos setores público e privado. É baseando-se nestas perspectivas que o TCU promove o diálogo sobre infraestrutura, contratação por pregão e RDC, diante da iminente análise do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia e aos aspectos das contratações realizadas pelo regime diferenciado de contratações públicas, RDC, bem como das contratações integradas. Este debate será uma oportunidade do conhecimento socializado quanto à melhor forma de contratação dos serviços de engenharia consultiva, manifestando os múltiplos olhares para o fortalecimento da engenharia. Para sua saudação inicial, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos, a todas. Na realidade, meu papel aqui é apenas dar boas-vindas aos senhores. Mas eu me considero um velho engenheiro, formado há muitos e muitos anos atrás. E fiquei seduzido em vir, porque quando chega um determinado ponto da vida, o engenheiro verifica que nós não somos, a vida não nos molda só para fazer pontes e caminhos que nascem nas pranchetas e que os olhos veem, para que a gente possa viver, ajudar a sociedade. Muitas vezes a gente precisa abrir caminhos e construir pontes que os olhos não enxergam e que não nascem nas pranchetas. Tenho muita satisfação de os senhores estar aqui, muita, porque tenho também um papel crítico que os senhores têm com relação à relação que o Tribunal de Contas muitas vezes é obrigado, por força de lei, a interpretar as leis das formas que são pouco simpáticas, que muitas vezes nos leva à suspeição de que nós atravancamos um pouco as obras do país. Fiz questão de fazer um levantamento, e na realidade, por conta dos tribunais, existem hoje no Brasil, nos tribunais de contas, apenas 3,8% do volume das 14 mil obras paralisadas são por conta dos tribunais de contas. Muitas é por deficiência de projeto, muita é por questão de licenças ambientais. Na realidade, pelo baixo volume de investimentos que os últimos governos tiveram, muitos pagaram culpas de não se investir na infraestrutura brasileira. Evidentemente que todo dia eu descortino que esse amanhã será melhor do que o hoje que nós vivemos. Temos quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Eu, às vezes, me surpreendo desejando que meus filhos um dia vão embora daqui, que meus filhos olhem para outros horizontes, mas eu sempre insisto em achar que meu lugar é aqui, que o Brasil é o meu país e que nós vamos nós mesmos achar as soluções para que nós finquemos as nossas raízes e colhamos os nossos frutos aqui mesmo no Brasil. Este ano nós fizemos uma modificação enorme no Tribunal de Contas. Nós agregamos nos setores, no setor dos senhores, ou no setor dos senhores, mais 100 auditores para dar mais celeridade às respostas. E nós temos feito muita questão, e o Dr. Joel é testemunha disso, e faço
questão de todas as vezes que ele vem aqui nós nos encontrarmos, que esse nosso diálogo seja absolutamente mais amplo e as nossas pontes sejam cada dia mais sólidas, que nós possamos descortinar horizontes e abrir caminhos, a iniciativa privada e o próprio tribunal, para que os senhores nos ajudem a encontrar melhores caminhos. Nós não somos, nem queremos ser dono da verdade. Nós precisamos ser coadjuvante de uma boa solução, de que atores principal do caos e da inércia da engenharia do Brasil. Eu estou aqui hoje, muito mais como engenheiro, que sou, porque sou há anos, de que presidente do tribunal que sou apenas há 6 meses e mais 1 ano e meio. Mas o que foi que eu vim dizer? Que fico muito honrado com a presença dos senhores, que os senhores se sintam mais que em casa, se sintam nossos consultores e nossos parceiros. Tenham um bom proveito no encontro. Muito obrigado. Agradecemos ao pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, engenheiro José Múcio Monteiro. Boa tarde. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do CONFER, engenheiro civil Joel Krieger, para suas explanações referentes à modalidade pregão. Perdendo aqui. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. É um prazer muito grande nós estarmos abrindo essa nova fase do diálogo do Conselho Federal da Engenharia e Agronomia, do Sistema CONFER CREA Mútua, com as nossas entidades empresariais, junto aqui com o TCU. Vamos ter aí a possibilidade de debater esse tema junto com o Nicola, assessor da presidência. Obrigado, Nicola, por nos recepcionar. Agradecemos também ao presidente pela recepção. A nossa apresentação, ela tem por objetivo tentar apresentar argumentos por que nós somos contra o pregão na contratação de obras e serviços de engenharia, né? Por que nós não entendemos não adequado essa modalidade de contratação. Então, essa é a ideia básica da apresentação, trazer argumentos efetivos, né? Uma primeira parte do que o Conselho Federal já tem feito, uma parte conceitual, depois uma parte das contratações que têm ocorrido, e, no final, uma própria interpretação de um acórdão do próprio TCU, agora de 2019, sobre obras públicas, que nós trouxemos aqui na apresentação. Aqui, rapidamente, uma linha do tempo, e pelo tempo eu vou colocar todas aqui, é uma apresentação que é um pouco mais longa. Nós começamos desde 2000 a discussão nacional sobre essa questão do pregão, quando o decreto 3.555 aprovou o regulamento para a modalidade pregão, chegando agora em 2019. Então, nós estamos há 20 anos discutindo essa questão e questionando, né, essa forma de contratação. E ali tem alguns movimentos a nível de decretos, né, e tem movimentos a nível do Conselho Federal. O que nós temos feito? A súmula 257, que é a súmula que é importantíssima para nós, Nicola, para a gente poder discutir a súmula 257, que ela é fundamental nesse processo, até chegar agora em 2019, quando nós aprovamos uma resolução do Conselho Federal, a resolução 1116, conceituando que obras e serviços de engenharia são serviços especializados e não poderiam ser contratados de acordo com o decreto como obra ou serviço comum.
Aqui eu trago esse conceito da palavra engenharia, porque ele é importante para a gente contextualizar por que é um serviço especializado, né? Por que eu não posso falar serviço comum de engenharia? Isso é uma posição que nós temos sempre defendido, que só tem dois tipos de serviço. Ou ele é serviço comum, ou ele é serviço de engenharia. Não existe a possibilidade de ele ser as duas coisas ao mesmo tempo, ser comum e ser de engenharia. Ou ele é um, ou ele é outro. E por que serviço de engenharia não é serviço comum? Porque a palavra engenharia significa produzir ou gerar talento ou qualidade inata, né? Não é um produto de prateleira que pode ser facilmente comprado. Ele envolve conhecimento, ele envolve ciência, ele envolve tecnologia. E o papel do engenheiro consiste na aplicação de métodos de conhecimento científico ou empírico destinados à utilização de recursos materiais e naturais para o benefício do ser humano. Ou seja, precisa ter um conhecimento. Toda vez que existe uma anotação de responsabilidade técnica, uma ART ou uma RRT do nosso co-irmão CAL, existe um grande conhecimento tecnológico por detrás disso. Então, isso não pode ser caracterizado como um serviço comum, um serviço de prateleira. Desculpe que eu estou um pouco gripado. A essência de uma obra ou serviço de engenharia e arquitetura se sustenta em 4 pilares, né? Que é o planejamento, o projeto, a execução e a manutenção. Se nós perdermos um desses pilares, nós não temos uma boa obra de engenharia, uma boa obra de arquitetura. É fundamental que a gente possa acompanhar adequadamente esses 4 pilares, que a gente vai voltar a falar deles um pouco mais à frente, né? A inobservância de uma ou mais premissas causará prejuízos com certeza, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo. Sobre o pregão eletrônico, né, o que nós temos colocado? Né? O sistema Confea-CREA posiciona-se favoravelmente ao que estabelece a Lei 10.520, bem como o decreto, né? Quando o objeto da licitação estiver dentre aqueles considerados como comuns. Então, nós não somos absolutamente contra o pregão. Nós somos contra o pregão de obras e serviços de engenharia, por entendermos que são serviços especializados, que, conceitualmente, não estão enquadrados dentro do decreto, porque o decreto deixa bem claro, são serviços comuns, serviços de prateleira e não serviços de engenharia. Porém, quando forem exigidas a execução por um profissional legalmente habilitado e a emissão de RT ou RRT, nós não concordamos, então, que essas obras e serviços de engenharia sejam considerados comuns, e já falamos, né, não conseguimos discutir serviço comum de engenharia, nós conseguimos discutir serviço de engenharia e serviço comum. Então, qual que é a demanda efetivamente do sistema Confea-CREA mútua sobre essa questão do pregão eletrônico, e que nós estamos fazendo várias ações no Congresso Nacional, aqui no TCU, com este e outros diálogos que nós já tivemos, né, no Ministério da Economia, né? Qual que é o nosso desejo? Engenharia é o nosso negócio. Nós conhecemos da engenharia o sistema profissional, os nossos profissionais, as nossas empresas conhecem da engenharia. Por isso, entendemos que os riscos na execução de uma obra pública aumentam à medida que são considerados como serviços comuns, com ênfase nos preços e não na qualidade e na segurança, deixando de lado a observância daqueles 4 grandes pilares que nós falamos: planejamento, projeto, execução e manutenção, né? Então, não podemos focar apenas no preço. Ah, mas então o Confea é contra o desconto? Não, nós podemos ter descontos, eles são bem-vindos, desde que justificados tecnicamente, desde comprovadas a sua viabilidade. E no modelo de pregão não é possível comprovar essa viabilidade. Então, dessa maneira, o Confea já vem se manifestando há bastante tempo. Ali são decisões do nosso plenário do Conselho Federal, desde 2007, 2012, 2014, e a recente, que é uma resolução, né, uma regulamentação da Lei 5.194, né, publicada agora, caracterizando obras e serviços de engenharia como serviços especializados.
né? Aqui são as decisões plenárias, eu vou passar mais rapidamente, né? A de 2007 já deixa claro que não há diferenciação entre serviços comuns e não comuns, ou é um ou é outro, não pode ser comum de engenharia, né? Essa separação fica bem clara nessa decisão plenária. A de 2012, que foi alterado por outra decisão de 2014, colocando serviços também comuns e não comuns no âmbito da engenharia, e que jamais poderão ser classificados como comuns, dada a sua natureza intelectual, científica e técnica, exigindo, portanto, profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições, inclusive citado no artigo 13 da Lei 8666, né, essa questão, então, não se admitindo a possibilidade da contratação por pregão. A decisão plenária de 2014 segue a mesma linha, né, exigem habilitação legal, jamais poderão ser classificados como comuns, né, caracterizando como serviços técnicos profissionais especializados, e, novamente, a citação da Lei 8666. A decisão plenária também de 2014, definindo que obras prediais, industriais, de infra, ambientais, que envolvem complexos conhecimentos técnicos, uma interação de concepção, jamais poderão ser consideradas serviços comuns, né? Acho que não está passando. O que houve aqui? Já estraguei o equipamento aqui. Foi por pregão a contratação. Foi compra por pregão. Não? Tem como alguém passando para mim? Talvez o pessoal lá de Japó aqui, que está com projeção. Daí eu coloco alguém para ir passando aqui, não há problema. Esse é o suspense para agora a próxima parte. Aqui, travou aqui. Ah, agora veio. Chegamos até 2019 na resolução, daí que é a regulamentação de 2 artigos da Lei 5.194, né, que obras e serviços de engenharia e de agronomia que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução com a emissão de RT são serviços técnicos especializados. Opa, agora foi demais. Acho que eu apertei errado, desculpa aqui. A própria Lei 6496 de 77, que criou a anotação de responsabilidade técnica, estabeleceu já no artigo 1º que todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. E aí essa responsabilidade técnica que nós entendemos que tem esse autoconhecimento científico, tecnológico, intelectual, que não pode ser caracterizado como serviço comum. Que questões são defendidas, então, pelo sistema Confea-CREA? Aqui nós concluímos a parte da nossa legislação, o que nós estamos defendendo. Aqui, em primeiro lugar, trazendo uma visão de fora do sistema, porque senão pode parecer só uma visão corporativa. Os engenheiros estão dizendo que não dá para contratar obra ou serviço de engenharia por pregão. Então, trouxemos aqui Eli Lopes Meirelles, que é um autor extremamente citado no mundo jurídico, né? Os pareceres sempre citam este autor. O que ele diz lá? Abre aspas. Serviços comuns são todos aqueles que não exigem habilitação especial para sua execução, podendo ser realizados por qualquer pessoa ou empresa, por não serem privativos de nenhuma profissão ou categoria profissional. Portanto, nesse conceito do professor Meirelles, afasta desde logo serviços de engenharia e arquitetura como aqueles de contratação de pregão, né? São aqueles que são objetos de modalidades de técnica ou técnica e preço. Isso foi retirado do livro Direito Administrativo Brasileiro, publicado em 2016,
pelo autor. Então, uma visão externa de um autor extremamente reconhecido aqui no mundo jurídico brasileiro, trazendo essa posição de que profissões que envolvem conhecimento técnico e científico não podem ser contratadas suas atividades pela modalidade pregão. Então, são exemplos desses serviços comuns, que em geral possuem um grande número de empresas com as mesmas possibilidades. Se formos pintar um edifício que não envolva, por exemplo, trabalho em altura, né, pintar o portão de casa, ou limpeza e conservação de prédios, não há problema nenhum da contratação de pregão, porque não envolve um conhecimento técnico especializado. Não precisa necessariamente de um engenheiro, de um profissional habilitado para fazer aquela obra ou aquele serviço. Ou seja, não é necessário uma anotação de responsabilidade técnica. Se não tem uma RT, qualquer pessoa pode fazer, não é privativo de uma profissão. Se não é privativo, aí não há problema nenhuma contratação. O problema é quando é privativo. Por quê? Por que é privativo? Porque envolve um conhecimento científico, né, intelectual. Eli Lopes Meirelles, citando novamente, traz ainda o conceito de serviços técnicos profissionais, que possuem, dentre outras, as seguintes características: execução privativa de profissional habilitado, requerem capacitação profissional e habilitação legal para seu desempenho, como ocorre com os trabalhos de engenharia, eletricidade, hidráulica, infraestrutura e assim por diante. Uma opinião, então, conceituada de alguém que não é do mundo da engenharia, que é do mundo do direito. Onde somos a favor, o sistema Confea, CREA, Multa, do pregão eletrônico? Em objetos, produtos comuns. Não há problema nenhum deles serem contratados pelo formato do pregão. E serviços comuns, limpeza, conservação, cooperagem, por exemplo, não há problema nenhum de serem contratados sobre essa modalidade. Aqui não há problema nenhum. O que defendemos? Que o pregão eletrônico possui características procedimentais menos complexas, possibilitando maior celeridade na contratação de bens e serviços. Ok, concordamos com isso, desde que sejam serviços comuns. A redução de preços, a economicidade, bem como a observação de outros princípios consagrados na doutrina do direito administrativo, são salutares à boa gestão da coisa pública. Também não há discordância nessa parte. Agora, onde não somos a favor do pregão eletrônico, daí que nós temos uma posição daí contrária, em obras e serviços de engenharia e arquitetura, pois os consideramos serviços técnicos especializados, porque exigem o conhecimento, a responsabilidade técnica, a RRT e a ART. Então, obras e serviços especializados, nós entendemos que não é adequado à modalidade do pregão ou do pregão eletrônico. No pregão, o prazo para a elaboração de proposta é curto, via de regra. A fase de habilitação é muito singela e a modalidade estimula ao máximo a redução dos preços apresentados, contudo, sem adoção na prática de mecanismos para rejeição de propostas inexequíveis e de demonstração de viabilidade técnica de execução de proposta. Realizar um orçamento de obra ou realizar um orçamento de um serviço é um trabalho também especializado. Então, se nós fazemos uma licitação, se esse orçamento foi feito adequadamente, é inconcebível descontos de 93% no pregão. E nós temos casos de desconto de 93%. Se é possível o desconto de 93%, nós temos que responsabilizar quem fez o orçamento, porque ele está totalmente fora de uma realidade. Não é razoável um desconto de 93%. Então, se 93% é viável e foi executado com qualidade, então nós erramos no orçamento. Se o orçamento estava correto, é inexequível um desconto tão significativo, O pregão, como forma de contratação, não preserva a importância e a complexidade do trabalho intelectual e o trabalho das empresas. Tratando como serviço comum, não há a necessidade desse trabalho intelectual, o que pode gerar muitos problemas. Então,
Os serviços e obras de engenharia e arquitetura são trabalhos especializados por natureza, requerem conhecimento técnico, capacidade científica, características que muito se diferem dos produtos e serviços usuais de mercado. Aqui também o que não defendemos. Lances sucessivos, mergulho de preço. Quanto que eu vou dar desconto? Vou reduzindo o meu preço, não são compatíveis com obras e serviços de engenharia e arquitetura. São nocivos ao bom exercício dessas profissões, ao interesse da administração pública e principalmente à sociedade. O desconto é bem-vindo? É bem-vindo se eu faço uma licitação presencial, se eu tenho técnica e preço, se eu apresento a justificativa do porquê que eu tenho um diferencial, que eu posso dar 10%, 20% ou 30% e aquilo é exequível. O desconto, ele é bem-vindo. O problema é o desconto daquilo que provavelmente não vai ser executado ou vai ser executado com má qualidade. Alguns problemas decorrentes da utilização indiscriminada do pregão na nossa área, no caso dos serviços e obras de engenharia. Obras abandonadas, celebração de termos aditivos, falta de cumprimento de padrões de qualidade e redução de investimento em segurança do empreendimento, bem como dos próprios trabalhadores. Resumo do que nós estamos colocando como entendimento. Quanto ao pregão, economicidade, não há problema, se for serviço comum. Orçamentos mal feitos, realmente nós encontramos orçamentos, ou quando a pessoa vai para a licitação, ela nem orçou, ela vai dando os descontos em cima do concorrente e ela nem sabe por que está dando aquele desconto. Celeridade processual, correto. Pregão é muito mais rápido se eu fizer por pregão. Comprometimento da qualidade, bem provável que tenha um comprometimento de qualidade. Inversão de fases, ok, isso agiliza. Priorização do valor em detrimento da qualidade, isso nós entendemos que é negativo. Bens e serviços comuns podem ser contratados pelo pregão, não há problema nenhum, mas obras e serviços de engenharia, nós temos a posição contrária. Aqui algumas questões, alguns dados agora da engenharia brasileira. Desde a década de 70, principalmente, não que antes não tivéssemos uma bela engenharia, mas o nosso reconhecimento internacional passou a ser muito grande. Os países que procuram a engenharia brasileira, por conhecer a nossa capacidade, o nosso conhecimento, sejam das empresas, seja dos profissionais, vai numa lista extensa de países. E aí tivemos excelentes obras nacionais aqui, que eu destaco algumas, Ponte Rio-Niterói, Ferrovia do Trigo no Rio Grande do Sul, Itaipu, a cidade administrativa de Minas Gerais. A Ponte Rio-Niterói é a maior ponte de concreto protendido do hemisfério sul. A Ferrovia do Trigo tem o viaduto Vespasiano Correia, é o mais alto das Américas. Itaipu, segunda maior, hoje era a primeira usina, segunda maior usina do mundo. Cidade administrativa, contempla o maior prédio de concreto protendido suspenso do mundo, 3.822 metros quadrados de vão livre. E eu fico imaginando algumas contratações dessa, alguns serviços por pregão, se nós conseguiríamos manter essas obras no formato como estão. Algumas reflexões que eu gostaria de colocar aqui, já no meio da nossa apresentação. Durante a fase de lances sucessivos, se forem aplicados descontos que ultrapassam o limite do razoável, como disse, desconto é bem-vindo, mas tem que ter uma razoabilidade, o desconto, uma lógica comercial, porque tecnicamente os preços são semelhantes, isso vai no diferencial de cada empresa. É muito provável que o orçamento não tenha sido feito dentro das melhores práticas de mercado. Não há margem para esses descontos que estão colocados. Ou então os nossos orçamentos estão ruins e precisamos rever a nossa metodologia de orçamentação, se é esse o problema. Então temos que rever a metodologia de orçamentação. Considerando que a maioria das obras públicas seguem metodologias de orçamento definidas pelo próprio governo, próprio DENIT, via de regra, a própria Caixa Econômica tem suas tabelas de preços. Estando o orçamento correto, por essa hipótese, assim havendo redução demasiada no valor na fase de lances sucessivos, há risco na obra não concluída. E aí nós temos inúmeras obras não concluídas aí no Brasil. Ou redução drástica de qualidade, pois a diminuição do valor
provoca aquela chamada mutação do projeto, ou seja, a simplificação da obra para permitir a ampliação do desconto. O que eu vou reduzir de qualidade para eu poder aumentar o desconto e ganhar aquela obra efetivamente. Para a execução de serviços de engenharia, o custo com a equipe que desempenhará o trabalho, né, corresponde a 60%, 70%, até 80% do valor de referência. É certo que esses descontos vão influenciar diretamente nos salários da equipe técnica e que, na maioria das vezes, influencia negativamente na qualidade dos serviços prestados. Ou seja, se eu não tenho uma equipe técnica especializada, eu não tenho conhecimento científico, conhecimento tecnológico para executar. Eu posso ter a mão de obra, mas eu não tenho a qualidade e, consequentemente, eu vou ter problemas no resultado final. As obras e serviços de engenharia não são típicos de prateleira, ou seja, os objetos dos contratos ainda serão desenvolvidos dentro da complexidade da atividade de engenharia e, por isso, não podem ser considerados comuns. Esses não vêm de uma linha de produção e não são compatíveis com algo comumente aplicável no mercado. Não é como comprar papel, por exemplo, né? Obra ou serviço de engenharia paralisado é tão danoso quanto a corrupção, pois a obra parada consome muito dinheiro, em geral com custos adicionais para sua retomada, e acaba não trazendo, no tempo certo, o benefício esperado pela sociedade, enquanto seu objeto não for entregue. Então, além de investir recursos, eu não tenho o produto efetivamente entregue. Aqui alguns dados, já caminhando aí para meio final da nossa apresentação. Aqui alguns dados que nós pegamos da Netrans. A Luciana que está aí, pegamos lá do link da Netrans. Obrigado, Luciana. Contratação de obras, de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva pelo DENIT, 2017 e 2018. 67 licitações em 2017, 55 em 2018. Valor orçado, né, vou colocar o total ali só, 1.500 bilhões, valor homologado 770 milhões, deságio 49%, ou seja, 50% efetivamente de desconto. Se realmente tudo isso foi executado com qualidade, não seria o problema do desconto, mas a gente verifica que acaba não ocorrendo o resultado que a gente espera com a qualidade. E aqui, trazendo mais alguns dados agora do Acórdão 1079/2019 do TCU, né, na qual eu me atrevi aqui, desculpe os nossos especialistas do TCU, a pegar alguns dados do Acórdão. Vocês conhecem, obviamente, muito melhor do que eu esse Acórdão, porque vocês foram a equipe técnica, né, logicamente, que deu suporte para a realização desse Acórdão, que foi publicado em 15 de maio. Percentual de obras paralisadas em cada ente federativo, né? Então, a gente olha em cada estado 20%, 30%, 40%, 50% de obras paralisadas. Quais os principais motivos que está no gráfico do lado direito? Né? 1.359 obras paralisadas, problema técnico. 674 obras paralisadas, abandono da empresa. 344 ficou num genérico outros do relatório, que eu não consegui abrir. 294, orçamento financeiro. E daí, órgãos de controle, 93, né, judicial, 83, desapropriação, 35, e ambiental, o último, 32. Então, os principais motivos, você vê que o ambiental ele é praticamente irrelevante em relação aos outros motivos de paralisação, segundo o acórdão do TCU agora de maio. Aqui, situação dos contratos objetos da análise do acórdão, né? Temos ali obras por banco de dados, então, da Caixa Econômica, do PAC, do MEC, do DENIT e da FUNASA, né? Então, da Caixa Econômica, 14.224 obras, paralisadas 8.771 obras, ou seja, 61% das obras da Caixa Econômica paralisadas. Tem que ter alguma lógica para isso, precisamos entender o que está acontecendo, obviamente, com um percentual tão elevado. Zero seria difícil, obviamente, da obra paralisada, seria o mundo ideal, mas seria difícil zero. Mas 60%, né? Do DENIT, 25%, né? Então, uma quantidade bastante significativa.
Valor das obras paralisadas, 144 bilhões as obras paralisadas, né? Valor já desembolsado, 10 bilhões. Ou seja, 10 bilhões que até agora não serviu para nada. Essas obras estão paralisadas. Provavelmente, na retomada disso, esses 144 bilhões já não vão ser mais esses valores, porque deve aumentar, tem todos os custos da retomada, revisão de orçamentos, né? Além, muitas vezes, dos custos, né, da própria depreciação dessas obras, que teriam que ser refeitas em muitos casos. A auditoria, e aqui a auditoria do TCU, né, então peguei o acórdão do TCU, aprofundou, baseado em análise de Pareto, os 3 maiores motivos, né? Técnico, abandono pela empresa e orçamento financeiro, são os 3 motivos que foram analisados pelo TCU. Foram realizadas vistorias em loco em 84 obras que foram paralisadas por um desses 3 motivos. No que tange a problemas técnicos, os mais abordados foram deficiência nos projetos básicos, né? Então, se não temos projeto, claro, é óbvio, lembra os pilares? Planejamento, projeto, execução e manutenção. Não tem projeto, a execução vai ser um desastre, obviamente. Falta de planejamento e interpretação equivocada do que é um projeto básico, né? O que significa um projeto básico? E aí, aquela nossa figurinha dos pilares, né? Nós falamos lá no início, se algum desses pilares cair, cai todo, obviamente, o nosso sistema de planejamento, projeto, execução e manutenção. Consequências: execução extremamente comprometida, necessária manutenção corretiva antes do previsto, mais cara e demorada, e preço baixo do contrato colocado em xeque. Então, provavelmente, aquela contratação que foi muito barata, talvez não tenha sido tão barata assim, né? E, de acordo com o sistema interno do TCU, denominado Fiscobras, o processo consolidador, em 2018, trouxe dados de um período de 10 anos, onde os principais achados foram sobrepreço e superfaturamento, 1.331. Projeto inexistente, deficiente ou desatualizado, 1.158 obras. E falha na composição dos custos, 749 obras. Sobrepreço tem uma relação direta com a qualidade da proposta, obviamente. Projeto deficiente, relação direta com os prazos, custos para elaboração. Falha na composição de custos, relação direta com a baixa qualificação técnica na composição. Conclusões, já para a gente fechar a nossa apresentação. O sistema Confea-CREA busca melhor a aplicabilidade de recursos públicos nas obras e serviços de engenharia, né? Nós não queremos superfaturamento, não queremos obras caras, a gente quer preço justo para todos os lados, preço justo para a sociedade, que é o principal interessado. Preço justo para a empresa que contrata e que está fazendo uma atividade comercial e tem que ter o seu lucro legítimo. Preço justo para o órgão público que está contratando e deve primar pela melhor aplicação, da melhor forma possível, dos recursos públicos, né? Mas tudo dentro de uma razoabilidade, dentro daquilo que é possível, dentro da boa técnica, da boa prática da engenharia, do conhecimento tecnológico. Como os dados apontam, há um grande número de projetos inacabados e que consomem um montante considerável de recurso público. Então, com essa quantidade de obras, nós não estamos aplicando bem, né, os nossos recursos públicos. Por isso, defendemos as obras e serviços de engenharia e arquitetura, não são comuns e necessitam de maior qualidade na sua execução. O conhecimento da engenharia, o conhecimento dos engenheiros, o conhecimento das empresas precisa estar efetivamente incorporado, e isso reflete na qualidade e, logicamente, que vai refletir na forma de contratação, que não pode ser simplesmente nos lances sucessivos, né? As consequências provenientes de falhas no planejamento e execução de obra ou serviço de engenharia e arquitetura são muito maiores do que em uma compra de um objeto comum, que pode ser facilmente substituído por um similar. É inegável que o crescimento do país esteja estritamente relacionado, com as atividades da engenharia e da arquitetura.
se nós tivermos um crescimento do PIB como nós esperamos, se nós tivermos o pleno emprego, os 14 milhões de desempregados citados aqui pelo presidente, né, se nós tivermos um pleno emprego com 3, 4% de desempregados e não 14, 15% de desempregados, nós precisamos investir bastante em infraestrutura. E aí esse modelo de contratação é fundamental para que a gente possa ter qualidade, né? Portanto, nossa contribuição depende em parte da relevância atribuída pelo poder público às nossas atividades. É essa a mensagem que eu gostaria de trazer aos nossos amigos aqui do TCU, essa nossa preocupação do modelo de contratação, né? Que a gente tenha uma forma mais justa, que as partes envolvidas tenham um tratamento mais justo e que não seja esse mergulho de preço que nós estamos vendo em muitos casos, né? Já concluindo, né, uma frase, não sei o autor, se alguém conhecer o autor, depois me passa, então eu coloquei como autor desconhecido, por desconhecer quem é o autor. Aqueles que escolhem um produto ou serviço, tendo como base apenas o menor preço, recebem tudo o que o preço baixo proporciona, inclusive a qualidade ou a baixa qualidade daquilo que o menor preço proporciona, né? E homenagem ao Nicolas aqui, né? Foi intencional. Nicolas Poussin, francês, né? Pintor, 1594. O que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E é isso que a engenharia, é isso que os engenheiros, é isso que as empresas de engenharia querem fazer na infraestrutura brasileira, nas obras públicas. Fazer e fazer bem feito, fazer com qualidade, por um preço justo, justo para todos os lados, justo para o órgão público que contrata, justo para a sociedade, que é quem demanda, na realidade, o serviço, né? E justo para a empresa, para os profissionais que estão executando aquele serviço. Por isso que é importante, até conceitualmente, quando a gente olha a lei de licitações, que a gente vê muitas vezes que é o interesse da administração pública. Não, o interesse não é da administração pública, o interesse é da sociedade. A administração pública é apenas o agente da sociedade para garantir. Não, o interesse é da sociedade interescola, o interesse é da sociedade interrodovia. A administração pública ela é apenas um meio para garantir de que os recursos sejam bem aplicados. Era essa a apresentação, era essa o que a gente gostaria de trazer, e daí no debate a gente pode aprofundar um pouco mais para dizer aos nossos amigos do TCU que nós entendemos que engenharia, obras e serviços são serviços especializados de acordo com a nossa resolução e não podem ser contratados sob a forma de pregão eletrônico. É esse o nosso pedido, e o pedido da revisão da súmula 257, que se conseguirmos rever essa súmula, muita coisa pode mudar nos diversos órgãos públicos, porque toda vez que nós vamos no órgão público, eles dizem, nós até entendemos, mas a súmula 257 proíbe. Então é isso que a gente gostaria de aprofundar no debate. Obrigado, obrigado a todos. O nosso muito obrigado ao senhor presidente do CONFEN, engenheiro civil Joel Krieger. Estamos aqui no Tribunal de Contas da União, participando do debate Diálogos sobre Infraestrutura. Lembramos aos senhoras e senhores que estão sendo distribuídos formulários de perguntas a serem respondidas durante o debate. Dando prosseguimento aos trabalhos do evento, ouviremos o coordenador-geral de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, senhor Nicola Espinheira da Costa Cury, para suas explanações referentes à modalidade contratação integrada. Boa tarde a todos. Parabéns, presidente, pela fala. Impressionante como muita convergência e divergência residual. A divergência faz parte do show, né, presidente? A gente conversava mais cedo. Eu sou engenheiro civil, eu falei com o presidente mais cedo, em outra oportunidade também. Já fui conselheiro do CREA da Bahia, conheço de perto o sistema, tenho uma admiração profunda pelo trabalho que o CREA, o sistema Confea-CREA, realiza. Conheço de perto a dificuldade. Venho de uma família de engenheiros, então meu pai, meus tios, somos 15, na verdade, engenheiros entre pais, tios e primos, uma família que de fato trabalha na área já há muito tempo. Formei em Direito também depois, mas eu costumo dizer que eu sou um engenheiro civil formado em Direito, não um advogado formado em Engenharia Civil.
De fato, a minha paixão é engenharia e isso fez com que eu acabasse trilhando minha carreira, inclusive na área pública, para cargos que trabalhassem com infraestrutura. Então, eu trabalhei no DENIT, um período com rodovias. Fui aluno lá do Luizão, nosso presidente do CREA da Bahia, aluno não só na faculdade, na UFBA, como na especialização em pavimentações. Depois trabalhei na CGU, na área de auditoria de obras, e entrei no TCU, na época na SECOB, que é a secretaria que cuidava da parte de obras também, né? Eu queria mostrar rapidamente, se puder passar o vídeo, Guilherme, só um vídeo para ilustrar parte dos problemas, né? Um vídeo de 1 minuto, coisa bem rápida. A gente começa a edição de hoje mostrando situações absurdas de construções feitas próximas ou em volta da rede elétrica das ruas, e isso em vários bairros de Belém. O vídeo foi enviado por um telespectador. Vamos ver de novo, agora mais devagar. É inacreditável. E nós tivemos Eu acho que foi praga do presidente, viu, para descontar o... Travei o passador dele, ele travou meu vídeo, mas faz parte. Em síntese, o vídeo mostra os cabos de energia passando por dentro de uma parede da casa, literalmente. Tem a parede da casa e o cabeamento passa por dentro, fura a parede e sai do outro lado. Em uma outra situação em que os cabos de energia estão sendo utilizados como varal. Passa na varanda de uma casa e o pessoal pendura as toalhas, biquíni, enfim. Então, e a ideia aí era contextualizar que nós temos um problema grave no Brasil, eu costumo chamar de pacto da mediocridade. Ele pode acontecer antes da contratação ou depois da contratação. Isso independe do instituto, então a gente não pode demonizar institutos. Não podemos demonizar o pregão, não podemos demonizar o 8666, nem a lei do RDC. Nós temos alguns institutos para contratação, mas se a gente continuar vivendo no pacto da mediocridade, em que eu faço de conta que quero contratar algo que preste e a empresa faz de conta que está me dando proposta para isso, é a primeira etapa do pacto da mediocridade, e a segunda é na execução, em que eu faço de conta que estou executando com qualidade. O presidente falou muito da qualidade, e isso independe do instituto. Então, executar com má qualidade, que é a segunda etapa do pacto da mediocridade, se não houver sanções, sim, sanções severas a quem está executando com má qualidade, é um incentivo às avessas, para que ela continue executando sem qualidade para o mesmo órgão. Amanhã ela volta e te dá uma nova proposta para executar mais uma vez sem qualidade. Então, a qualidade, ela tem sim impacto grande na execução, mas ela não é privilégio do sistema do Instituto do Pregão. A gente tem um problema de qualidade muito antes da existência do próprio pregão, qualidade de execução de obras. Então, essa segunda etapa do pacto da mediocridade é que tem o condão de mudar a falta de qualidade da execução, que é haver, sim, sanções mais severas, fiscalização mais ostensiva, e com isso a gente tenha bens entregues com mais qualidade, independente do Instituto. Só para ilustrar rapidamente, a missão do tribunal é contribuir com o aprimoramento da administração pública. Isso em 3 linhas de atuação: coibir a má gestão de recursos públicos, aprimorar a governança e a gestão das organizações e fomentar a transparência. Vejam, alguns dos institutos contribuem mais com a transparência. O pregão pode ser utilizado com esse viés também, exemplo do uso do Comprasnet e tudo mais. Então, tem um fortalecimento da transparência. Velocidade, né? Mais tempo, contribui com o aprimoramento aí da gestão das organizações. E a transparência também ajuda a coibir a má gestão de recursos públicos. Alguns números são assustadores. Recentemente eu fiz um estudo lá na Bahia, eu estava como secretário do TCU na Bahia, e eu lembro que os pregões eletrônicos nos municípios eram inferiores a 10%, ou seja, 90% de pregão presencial. Sendo que a tecnologia tem barateado e ainda assim a utilização do Instituto do Pregão Presencial tem sido muito grande, né? Algo que, se a gente falar em transparência, se a gente falar em gestão das organizações, isso é algo importante, né? Na área de infraestrutura, a gente tem aqui no tribunal a coordenação de infraestrutura, que hoje eu estou responsável, e 7 secretarias que atuam por tema, né? Mais à frente o Luiz Fernando vai falar um pouco aqui sobre a RDC. O Luiz é responsável pela CEINFRA Rodovias Aviação. Então, cada secretaria dessa cuida de algum tema, né, como o nome já diz aí. A operações especiais cuida, infelizmente, nós precisamos ter uma secretaria para cuidar exclusivamente de processos da Lava Jato. Então, é uma força de trabalho muito grande investida nessa atuação. Eu digo, infelizmente, sem demérito nenhum aos colegas, que são colegas que atuam de modo bastante honrado e dedicado nos processos, mas, de fato, ninguém gostaria de precisar ter uma secretaria para cuidar desse tipo de matéria. Voltando aqui, coibir a má gestão dos recursos públicos. Às vezes, sim, é preciso fazer isso também, e aí tem o poder sancionatório do tribunal.
Então, a gente se divide em especializações. A Secretaria do Luiz, por exemplo, ela trabalha com rodovias que o DENIT contrata, mas também com rodovias que a INTT concede. Então, é especializado por temas, né? Para ilustrar, quando a gente fala de um acórdão, do que é que a gente está falando, né? O presidente mostrou ali alguns acordos do TCU, fico feliz de ver a repercussão que o trabalho está tendo. Isso mostra que o tribunal não tem atuado. O tribunal só está atuando para multar, para atrapalhar a execução da obra. Não, a gente está fazendo uma série de trabalhos, identificando as causas dos problemas, buscando ajudar na construção das soluções, buscando contribuir com a administração pública. E aí, presidente, eu destaco mais um ponto. O problema é muito maior do que a obra paralisada. Pode ser que boa parte dessas obras sejam entregues e não sejam funcionais. A gente tem uma quantidade de UBSs e UPAs na área de saúde, por exemplo, que os municípios não têm qualquer condição de equipar e manter. 2.000. Então, imaginem, um esforço enorme para que a gente entregue o objeto que não vai servir para nada mesmo depois de pronto. Existe o risco de que parte dessas obras inacabadas sejam entregues e que elas não sejam funcionais. O problema consegue ser pior do que o que parece em termos de entrega de resultado. E a gente tem que estar preocupado com isso, com o resultado da política pública. A obra não é um fim em si mesmo. A obra é para entregar saúde, educação, enfim. Então, mas quando a gente fala de acórdão, né, o acórdão ele não é idealizado na cabeça do ministro relator e vira uma decisão. Não é isso. Existe uma equipe de auditoria que faz um trabalho, existe um diretor que é o chefe imediato que faz uma análise e ele pode até divergir da equipe em termos da análise que foi feita. Existe um secretário, que no caso aqui o Luiz está aqui, o Di Bello está ali, Rafael Di Bello da Operações, que se manifesta eventualmente discordando, pode discordar do diretor ou da equipe, manifestando sua informação. Isso é muito bonito no âmbito do processo do tribunal. Isso tudo fica formalizado no processo, o que cada um entende que é a melhor forma e por quê, justificado, devidamente justificado. E aí vai para o ministro relator, que leva para o colegiado de 9 ministros, que fazem uma votação e geram um acórdão. Vários processos ainda passam também pelo Ministério Público junto ao TCU, que emite um parecer, mais um ente falando. Tudo isso na busca da construção do melhor acórdão. E se esse acórdão não for bom, a gente faz o quê? Recorre. O acórdão ou a gente cumpre ou a gente recorre. Né? Então, tendo um acórdão que o gestor entende que não está bom, ele faz um recurso. Esse recurso muda até de secretaria, presidente. Não é o mesmo auditor que vai analisar, é um outro auditor de outra secretaria, um outro diretor, um outro secretário, um outro ministro relator, e aí o mesmo plenário aprecia e, eventualmente, revisita e modifica o entendimento do acórdão. Né? Eu não vou adentrar aqui, mas deixando claro, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Existem prerrogativas especiais e, sim, quem contrata com a administração está sujeito a prerrogativas diferenciadas. É importante ter isso em mente. Não somos dois particulares, um vendendo um carro para o outro, que eu posso pagar 1 milhão num carro que vale 10 mil ou pagar 10 mil num carro que vale 1 milhão. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de princípios que, sim, quem contrata com a administração tem prerrogativas diferenciadas. Já entrando um pouco no assunto, também não vou me deter muito aqui. O presidente já fez a gentileza de conceituar muito bem todos os dispositivos que a gente está discutindo, então isso vou economizar uns minutos aí. Mas, em síntese, vejam, a lei é de 2002, o Fiscobras que a gente trabalha tem mais de 20 anos, então é anterior à lei, e aí a gente já tinha como principal achado de auditoria, principal problema, projeto básico deficiente, projeto executivo deficiente. E aí eu acho que o sistema tem um papel importante também. A gente tem casos em que a deficiência do projeto é de tal magnitude. Vejam, por mais brilhante que o rabisco do Niemeyer seja, e é brilhante, ele não se presta a fazer uma licitação para a contratação de uma obra. Ele não é um projeto básico, é um brilhante rabisco que vai sim fundamentar uma obra muito bacana, mas ele não fundamenta a licitação, ele não pode servir de base para fundamentar a licitação, por mais brilhante que seja. Então, eu penso que o sistema tem um papel importante de identificar, eventualmente, essas graves distorções e, sim, sancionar os profissionais que cometerem falta ética profissional. Nós identificamos no TCU verdadeiras aberrações. Pontes de 3 quilômetros sem furo de sondagem para ver o que é que tem embaixo. Alguém projetou uma fundação. Isso é ético profissional? O sistema teria alguma possibilidade de contribuir, induzindo a esse mau projetista, que se ele fizer isso, ele vai ser sancionado? Penso sim que temos que trabalhar, presidente, com um diálogo intenso e eventualmente, compartilhando informações. O próprio tribunal tem algum precedente de envio de acordos dizendo para o sistema, olha, dá uma olhada nisso aqui que pode ter problema. Né? Avalia se isso aqui é isso mesmo, ou se tem algo gritante que justifica, sim, uma atuação sancionadora do próprio sistema com FREACREA. Mas em relação aos serviços comuns, né? Que é o que a gente está falando aí do X da questão. O pregão já foi dito, mais célere, pode possibilitar maior transparência e tem um potencial de ser mais vantajoso para a administração, desde que a gente garanta o quê? Qualidade.
Né? A ideia não é contratação por o menor preço, se o menor preço for um preço maluco. 99% de desconto. Vamos me entregar o quê? Um abacaxi. Na verdade, a probabilidade é realmente essa. Mas essa é a regra. Todos os pregões têm 99% de desconto. Ou isso, de fato, é um problema, mas é um problema específico que deve ser tratado como caso concreto. Né? A súmula do TCU, então, diz o quê? Né? A súmula é construída de vários acórdãos. Vários daqueles acórdãos vão acontecendo, e aí o tribunal, poxa, a gente tem vários acórdãos dizendo a mesma coisa, vamos sumular, vamos criar um padrão. Então, o que é que a súmula diz? O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo legal na 10.520. Então, ele diz, há amparo legal, veja, talvez partindo de premissas parecidas, chegando a conclusão diferente, né, presidente? Mas, sim, então o entendimento é, há amparo legal, eu posso fazer um pregão, esse é o entendimento da súmula, para serviços comuns de engenharia. Ele não diz, você obrigatoriamente vai ter que fazer para todos os serviços comuns de engenharia pregão. Ele diz que é possível fazer, né? Encontra amparo legal. E aí nós temos também precedente, outro acórdão, já posterior, 2018, é irregular pregão para obra, sendo permitido nas contratações de serviços comuns de engenharia. Então, mais uma vez, reforçando o entendimento de que para obra não se discute, então há convergência, logicamente. Para serviços comuns, há o entendimento de que sim, encontra amparo legal fazer. Né? Depois, então, da lei, depois daquela linha do tempo, que eu acho que ilustra muito bem todas as medidas que o sistema vem tomando. Então, essa resolução não é fruto de uma decisão não madura, digamos assim, do sistema, né? Uma decisão que foi bastante discutida internamente e pensada, e que culminou com essa resolução recente, a 1116, 2019, que em síntese diz, se tem ART, não pode fazer pregão. Né? Me corrija se eu estiver errado. Isso na linha até daquela lei que tem uma lei 6496, que diz lá, tudo precisa de ART. Em síntese, o que aquela lei diz. Então, se a gente juntar a lei com a resolução, o que a gente está dizendo é, qualquer coisa precisa de ART, então tudo precisa de RT, e tudo precisa de RT não pode pregão. Então o que a gente está dizendo é, nada pode pregão, porque tudo precisa de RT, e o que tem RT não pode pregão. Então, relação de consequência aqui, para nenhum tipo de obra ou serviço a gente pode fazer pregão, porque para tudo precisa de RT. Esse somatório da lei com a resolução levaria essa conclusão. E a resolução, ela fala muito em complexidade. Ela fala muito de que é complexo, então não pode, né? Fala que é serviço especializado e fala que é complexo. Então, fala que não pode. Mas, complexo e comum, como é que isso se comporta? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Enfim. E aí vem um acórdão de 2014 do ministro Benjamin Zimler. A complexidade do serviço não é fator decisivo para inseri-lo ou não no conceito de serviço comum, mas sim o domínio de mercado sobre o objeto licitado. Se tiver características padronizadas, de desempenho, de qualidade, e estiver disponível a qualquer tempo em um mercado próprio, o serviço pode ser classificado como comum. Então, há aí uma conceituação feita por um acórdão, né? Isso foi discutido em plenário, isso foi objeto de um trabalho, entendendo que comum é diferente de complexo, dizendo que a complexidade não necessariamente é um fator que vai dizer se o serviço é o comum ou não. E aí a gente tem pregões, por exemplo, para aquisições de helicóptero, aquisições de avião, enfim, pregões para a área de saúde, para a área de publicidade, que é um tipo de serviço também que existem peculiaridades e às vezes acontecem problemas. Então temos pregões para vários outros tipos de serviço e para objetos muitas vezes mais complexos do que alguns dos serviços de engenharias considerados atualmente como serviços comuns. A exemplo de algumas contratações que acontecem, há uma discussão muito grande. Eu, particularmente, já conversei com o Dr. Renato várias vezes aqui, penso que há uma diferença grande entre a contratação de uma empresa para fazer projeto e uma empresa para fazer supervisão. Eu penso que são complexidades distintas, aí entrando no termo da complexidade, né? E isso, em alguns casos, pode fazer com que o objeto deixe de ser comum. Então, vejam, a complexidade, em alguns casos, sim, pode ser entendida, mas penso eu que o projeto tem uma característica muito mais voltada à produção intelectual, à produção propriamente dita, da criação do que vai ser feito, né? Então, sim, temos objetos, esquecendo a área de engenharia, contratamos objetos altamente complexos em outras áreas, não só bens, mas também serviços, na área de TI, na área de publicidade, e mesmo na área de engenharia temos êxito em algumas áreas de contratação, não pregando o menor preço, o preço maluco, digamos assim, né? E vejam, nós temos dois caminhos. O primeiro é partir para dizer, como tem sido discutido agora na nova lei de licitações, vamos proibir pregão. Hoje é o que está, o substitutivo da lei que foi aprovado, está dizendo literalmente isso.
A partir de hoje, ninguém mais faz pregão para nem obra nem serviço de engenharia. É o que está lá mais ou menos no texto, a gente vai falar mais à frente. Mas a gente podia pensar um pouco diferente. A gente podia pensar, olha, muito do que o presidente falou aqui, ele disse, olha, não tem como a gente garantir uma habilitação que, de fato, a empresa seja... A gente tem garantia que ela vai entregar com qualidade. Né? Por que não melhorar, então, a lei no sentido de buscar essa garantia? Por que vedar o pregão e não melhorar os requisitos para garantir a execução? Por que demonizar o Instituto do Pregão, em vez de trabalhar para que o Instituto seja aprimorado, melhorado e passe a permitir a sua utilização, garantindo a funcionalidade do objeto, a entrega do objeto? Eu acho que são dois caminhos possíveis e isso cabe, logicamente, aí entra nas opiniões diferentes, cada um vai entender que um é a melhor solução, isso faz parte do processo construtivo, aí não do melhor acordo, e sim da melhor lei. Né? Isso aí acontece no Congresso. Isso aí ilustrando um termo de homologação de um pregão para aquisição de um helicóptero. Né? Tudo bem, é um bem, não é um serviço. Mas aí, para ilustrar, existem outros tantos serviços complexos que são contratados, exemplo de publicidade e TI. E aí, entrando um pouco na discussão da própria resolução. Vejam, Nicola, o que é que eu faço agora? Eu quero fazer uma contratação de um serviço que o tribunal já tem jurisprudência lá dizendo que é comum e tem a resolução dizendo que não é comum. O que é que eu faço? Né? O gestor fica numa situação difícil. Vejam, existe aí a pirâmide normativa. A gente tem as várias normas, cada uma com maior ou menor força. Então, tem a Constituição lá em cima, leis complementares, ordinárias, MPs e resoluções, que no caso é a resolução do CONFER. A gente não tem ainda um caso concreto no TCU que tenha apreciado, a resolução é bem recente, né? Então a gente não tem um caso concreto em que o TCU tenha apreciado um pregão que tenha sido eventualmente deixado de ser feito por pregão em algum tema, amparado na resolução, para que o TCU delibere. Então a gente não tem uma jurisprudência ainda sobre esse assunto, por a resolução ser muito nova, né? Logicamente, em algum momento isso tende a acontecer. Apesar disso, a própria discussão sobre a pirâmide normativa pode fazer com que haja um entendimento de que essa resolução está contrariando o dispositivo legal. Esse entendimento é possível de ser, não estou dizendo que ele vai acontecer, mas é um possível entendimento. Da mesma forma, outro entendimento de que, realmente com essa resolução agora, não cabe mais fazer via pregão. Então, a gente vai precisar ter casos concretos julgados pelo tribunal, discutindo o tema, né, para pós-resolução, chegar à conclusão de qual é o entendimento do TCU. A gente ainda não tem julgado sobre isso. Mas temos recentemente aí, no Núcleo de Licitações e Contratos da AGU, uma nota entendendo que a resolução estaria extrapolando os limites, né, um caso concreto de uma consulta que aconteceu, entendendo que essa resolução estaria extrapolando, entendendo que ela não tem aptidão de alterar a legislação federal sobre licitações e contratos que usa a competência privativa da União pela Constituição Federal. Então, veja, isso aí não é o TCU que está dizendo, isso é uma nota da AGU num caso concreto que não se aplica, né, logicamente, é um assunto que certamente vai demandar muita discussão e muitas análises e pareceres, mas a discussão que eu pontuei no slide anterior da pirâmide normativa, ela já está acontecendo e era esperado, acredito eu, era previsível que acontecesse. Né? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar nas próximas análises no tribunal. A gente ainda não tem julgados aqui. A AGU já está se deparando com essa discussão. Muitas vezes me perguntam, mas, Nicola, o tribunal obriga, né? Tem o que fazer pregão. Né? Como é que a jurisprudência é construída? Como é que o acórdão é construído? Ele é construído naquele rito que eu mostrei para vocês. Tem uma auditoria, diretor, secretário, relator, até chegar no plenário. E o que é que entra nos relatórios de auditoria do tribunal? As irregularidades identificadas, os problemas identificados. Muitas vezes, contratações por técnica e preço, talvez seja outro parâmetro interessante, que na mudança de lei é um ponto interessante de discussão. O que é que deve ser exigido como requisito técnico? A gente quer contratar, presidente, a empresa que tem mais aptidão para fazer projetos, ou a gente quer contratar o melhor técnico de redação, que sabe escrever uma história mais bonita? O cuidado que a gente tem que ter, com muitas vezes o subjetivismo, e às vezes a gente tem sim um percentual de subjetivismo tão grande que ninguém daria a mesma nota. É capaz de cada um dar uma nota diferente aqui nessa sala, graças a Deus cheia, né, presidente, do evento. Então, seria possível cada um dar uma nota. Será que uma subjetividade tão absoluta assim é o que o legislador gostaria de ter na contratação de técnica em preço? Quanto a mais a administração deveria pagar de uma empresa que tirou nota 8 para uma empresa que tirou nota 9? Faz sentido quem tirou nota 9, por exemplo, perder ou deixar de... digamos, a empresa tirou a nota 10, maior nota, e ela me deu o preço lá de 400 milhões de reais para fazer a obra. E uma outra empresa tirou nota 9, um pouquinho menos, e me deu 100 milhões de desconto. Eu estou falando de uma nota 9, não estou falando de uma nota ruim.
A administração deve pagar 100 milhões a mais de quem tirou 9 para 10? Às vezes a gente se depara nas auditorias com a diferença mínima de nota repercutindo em ziguilhões de reais em termos da contratação. A administração deve pagar esses 100 milhões de reais a mais por meio ponto, de 9,5 para 10, por exemplo. Às vezes a modelagem do edital faz que isso aconteça. Então, muitas vezes a jurisprudência é construída com base em casos concretos assustadores. E com isso, muitas vezes, a jurisprudência, os acordos acabam sim determinando que, naquele caso, considerando o cenário ali identificado, a restrição identificada no edital, que se faça um pregão, determinando o caso concreto que aquilo não seja feito mediante técnica e preço daquela forma que estava sendo desenhado. Então, sim, temos acordos nessa linha, muito nesse sentido. Aqui, para ilustrar também, como a discussão está intensa, o Ministério da Economia rediscutindo o decreto, né, na linha do entendimento da súmula do tribunal, consolidando também com acordos posteriores, em casos concretos, sim, determinando a feitura de pregão, entendendo que seria cabível, alinhado com essa jurisprudência mais recente. E aqui, talvez, a solução dos nossos problemas, não é? Ou não. Temos aí o PL, o substitutivo diz lá claramente, na parte em vermelho ali, o pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia e arquitetura. Então, o substitutivo foi aprovado, falta ainda a votação dos destaques, né? Os destaques estão para ser votados. Isso pode ser revisitado no âmbito dos destaques, tem um destaque que está tratando disso. E aí, presidente, eu volto a trazer a ponderação. Nós podemos trabalhar vedando ou podemos trabalhar melhorando o Instituto, melhorando as exigências técnicas, melhorando a tentativa de garantir que a empresa entregue com qualidade, que, volto a dizer, má qualidade de execução não é um privilégio do pregão e os senhores sabem disso. A 8666, a lei do RDC, elas não são um sucesso absoluto de entregas. Do RDC, vocês vão ver problemas apresentados aí nas contratações integradas pelo Luiz Fernando. Nenhuma lei tem o condão de garantir a qualidade. Qualidade de entrega é reflexo de um pacto de mediocridade que todos nós temos que enfrentar. Eu faço de conta que executo, você faz de conta que fiscaliza, e a gente faz de conta que a gente entrega um bom objeto. Isso não vai garantir, não adianta acabar com o pregão e criar uma lei nova. Se a gente não fiscalizar adequadamente, se o Conselho não exercer o seu papel de sim sancionar a empresa que fizer um projeto, o profissional que fizer um projeto ruim. E aí eu não estou falando do erro de vírgula, o erro faz parte de todo o processo construtivo. Eu estou falando de sim projetar um prédio sem fazer um furo de sondagem. Alguém já viu isso acontecer aqui? Com certeza muitos dos senhores já viram projetos de prédio sem sondagem. Se a gente pegar o Código de Ética Profissional, e eu tive o cuidado, na minha época de conselheiro, lá de estudar bastante, atentar contra a profissão. Fazer um projeto de um prédio sem saber o que tem embaixo. Enfim, aí eu compartilho a responsabilidade. A mudança de paradigma da qualidade passa pela administração pública, mas passa também pela atuação dos profissionais e da própria cobrança do Conselho em relação aos profissionais. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. A ideia era mais pincelar um pouco do entendimento do tribunal. Sim, há amparo legal, esse é o entendimento do tribunal. E esse amparo legal não significa que todos os casos concretos devem ser feito pregão. O tribunal não é contra técnica e preço, não há você não pode fazer projeto por técnica e preço, não há esse entendimento do tribunal. O entendimento é que há amparo legal e os casos concretos, a ideia é que justamente o gestor motive, que ele analise, e aí nós, engenheiros, precisamos, às vezes, escrever um pouquinho mais. Às vezes o engenheiro já está tão claro para ele que ele não quer escrever. Então, a motivação no âmbito dos atos administrativos é fundamental para deixar claro por que eu tomei a decisão de fazer desse jeito e não daquele jeito. Às vezes, uma meia página ali escrita, fundamenta, resolve o problema e deixa claro o que motivou a decisão, né? E a técnica e preço é uma possibilidade excelente de contratação. Tem que ser bem utilizada. Muitas vezes, volto a dizer, a jurisprudência é feita de algumas aberrações que são vistas nos casos concretos. E, de fato, sim, temos um histórico de utilização de técnica e preço em que há uma margem de subjetividade na parte técnica tão absoluta que é muito difícil a gente ter 2, 3 pessoas dando a mesma nota para a mesma empresa ou para a mesma empresa que ofertou proposta. Lógico que uma margem de subjetividade faz parte, é inerente ao processo decisório da técnica e preço, tá? Mas a gente está disposto a pagar 100 milhões a mais por conta de meio ponto, de 9,5 para 10. A sociedade deve pagar por isso? Quantas UPAs deixam de ser operacionais por conta desses 100 milhões que estão faltando? Pensando na entrega das obras paralisadas, né? Pensando na funcionalidade das obras paralisadas. Eu acho que tudo isso está interligado e fico feliz de ver a repercussão que o nosso trabalho de obras paralisadas, que busca a identificação de causas e atacar essas causas para que a gente tenha uma mudança de paradigma e daqui a alguns anos a gente não volte a ter a necessidade de ter um novo trabalho de obras paralisadas, porque espero que elas não existam mais.
Bom, muito obrigado. Agradecemos ao seu coordenador-geral de infraestrutura do TCU, senhor Nicola Espinheira da Costa Cury. Agora nós vamos para a parte de debates, perguntas e respostas. As perguntas já foram formuladas. Convido o senhor presidente do CONFES, engenheiro civil Joel Krieger. Informamos que estão sendo distribuídos os formulários de perguntas a serem respondidas durante o debate. Muito obrigado a todos. Vamos então agora à parte de debates. Fazer a primeira pergunta, presidente? Eu acho que vai ser mais para você as perguntas aqui. Já vou te surpreender aqui, então. Temos um colega aqui. Eu não li a pergunta ainda, mas deve ser pesada, viu? Porque o Gustavo... Cadê o Gustavo? Gustavo... Ah, está ali. Gustavo, presidente, acabou até, junto com a equipe aqui do Tribunal, de publicar um livro que trata de alguns temas, dentre os quais fala um pouco lá do pregão também. Então, não li a pergunta ainda, mas deve te apertar, viu? Foram apresentados exemplos de obras de baixa qualidade e mencionadas as milhares de obras paralisadas no país. Nenhum desses exemplos trazidos foram contratados por pregão, mas sim por 8666. Isso demonstra que o problema não é culpa do pregão, mas sim de outros pontos, como falha de fiscalização, falha de recursos. Não se pode atribuir ao pregão a culpa por problemas em obras que sequer foram feitas por pregão, tal qual foi feito, né? Comentários, presidente? Perfeito. Acho que a colocação ela é bem pertinente. Se nós vamos analisar a execução de obra pública, não é um privilégio do pregão a baixa qualidade. A gente sabe, bem colocado aqui já na sua apresentação, de que tem outros fatores inerentes. Porém, o pregão agravou essa situação, né? Nós temos o acompanhamento aí de informações que recebemos de obras contratadas por pregão e, via de regra, principalmente a qualidade, ela deixa a desejar, né? Nós, nesse relatório do próprio TCU, nós não conseguimos ter, pelo menos eu não tive acesso a essa diferenciação do que é por pregão e do que é por técnica e preço. Até se tiver esses dados, eu gostaria de me debruçar sobre eles, né? Mas eu não consegui identificar efetivamente essa separação direta. Mas eu concordo que não é privilégio do pregão, mas você contratar, né, já não estamos falando de obra, porque ela não entra, mas o serviço, e você dar desconto, e esse é um caso concreto, quando eu falei de 93% de desconto, eu não consigo realmente imaginar a qualidade do produto que vai ser entregue. Ou então, realmente, nós precisamos pegar aquele profissional que orçou e enquadrá-lo não só no Código de Ética, porque o Código de Ética citado, Nicola, ele é para um determinado tipo de falta. Agora nós temos o artigo 75 da Lei 5.194, que são para faltas mais graves, que pode levar até a cassação do registro profissional. Eu entendo que se o orçamento, se o desconto está correto com 93%, nós deveríamos até cassar o profissional que fez o orçamento, né, nesse sentido. E aí nós nos acostamos muito, até de uma experiência que nós tivemos no Paraná, junto com o IBRAOP, né, Instituto Brasileiro de Auditores de Obras Públicas, tanto os TCEs como do TCU, aonde saíram alguns documentos para caracterizar bem o que é um projeto básico, o que é um projeto de engenharia, uma construção conjunta que foi feita, exatamente para evitar esses problemas. Mas concordo com o Gustavo, né, que não é um privilégio, Gustavo, do pregão, né, mas nós entendemos que o pregão ele agravou bastante essa situação. Só um comentário, esse trabalho que foi feito sobre obras paralisadas foi um trabalho bastante extenso, feito no tribunal, envolveu várias das nossas secretarias, foi coordenado pela Infra Urbana, e a gente utilizou aquelas bases, né, que o senhor bem mostrou ali, da Caixa, do DENIT, do PAC, e, logicamente, com os erros e acertos das bases. Então, a gente não tinha como dar um tratamento à informação. Algumas informações que, eventualmente, não constavam das bases, se a contratação tinha sido por um modelo ou por outro, alguma base pode ter, a outra pode não ter. As bases não são simétricas, né, em relação aos metadados. E daí a importância de um acórdão que o TCU tem desde 2007, ainda não cumprido, mas a expectativa é que o Ministério da Economia agora está dando andamento a isso, para a criação de um cadastro geral de obras, presidente. Então, há expectativa
Isso está em elaboração no âmbito do Ministério da Economia, para que todas as obras que recebam recursos federais, sejam elas executadas pela própria União ou por estados ou municípios que recebam transferências voluntárias, que elas estejam contempladas nesse cadastro geral de obras, e aí sim com metadados harmônicos, a gente conseguindo ter não uma ferramenta para o controle, mas sim uma ferramenta para o gestor entender a dinâmica das obras e ter informação gerencial para que ele possa decidir. Pasmem, hoje cada base fala uma linguagem diferente, até para a gente consolidar isso tem uma complexidade grande. Cada base chama a obra paralisada de uma coisa diferente. Então, um diz que se está 90 dias parado, outro diz que se está 30 sem receber. Cada um tem às vezes adota conceitos diferentes, até para chegar nisso é complicado. Mas sim, a gente pode fornecer as informações complementares, as bases, o que a gente tiver, a gente pode sim fornecer para o Confea. É uma pergunta do Rafael, do DENIT, para mim. Como formular parâmetros objetivos para análise da proposta técnica, sabendo que existem metodologias diferenciadas de execução? Metodologias diferenciadas, eu acho que a gente entra aí talvez um pouco na questão do RDC, que traz muito essa discussão de metodologias diferenciadas, isso tem ganhado corpo. Mas vamos lá, objetivar, como eu falei, 100% não é possível, não tem como objetivar 100%, algum percentual de subjetivismo é esperado, mas da mesma forma que eu comentei, né, e aí não basta Nicola ou Rafael dizer qual seria a solução. Penso sim que algumas questões dependem de um amadurecimento legislativo, da própria legislação, deixando mais claro que parâmetros, eu acho que é papel nosso induzir essa discussão. Mas mais do que objetivar ou deixar subjetivo, tem um ponto que sim aí é um ponto objetivo, que é quanto eu estou disposto a pagar a mais pela diferença de nota que eu vou dar na pontuação. A empresa que tira 7 é que tira 10. A empresa que tira 9,5 é que tira 10. Vale 100 milhões de diferença para aquele objeto de 300 para 400? Às vezes, uma tabelinha que você faz, simulando nota versus desconto, você percebe distorções muito relevantes. E aí fica bastante claro que a modelagem não está tão aderente, não está tão adequada. Logicamente, o tribunal não costuma brigar e se debruçar sobre a vírgula. Geralmente, o tribunal sim identifica problemas e discute problemas relevantes, e não uma minúcia menor de uma modelagem do edital. Então, volto a dizer, é sim importante buscarmos construir, e aí conjuntamente, né, importante dizer isso, o tribunal não tem a pretensão de ser o dono da verdade, o rito do processo do tribunal tem uma grande dialética, não é raro o processo já estar pronto para o plenário e chegar alguma informação e essa informação ser analisada e reanalisada. Então, essa dialética, sim, faz com que a gente chegue a um melhor acordo, e esse é o objetivo do TCU. Ouvindo sempre, discutindo muito, chegar a uma melhor decisão. Uma outra pergunta aqui do DENIT, agora para o Joel. Da Natália. Qual seria o impacto em licitar por concorrência, verificando-se que os mesmos... Não estou conseguindo ler aqui. Espera aí que eu leio já essa daqui, vou para a próxima. Vou pular aqui, viu, Natália, mas eu volto. Aqui foi para o Joel, essas aqui são novas, né? Rafael de Bello. Rafael de Bello é um outro secretário nosso aqui que cuida das infraoperações. O pregão traz transparência e competitividade. A totalidade das obras envolvidas na Lava Jato não foi contratada por pregão, mas sim por convite. Os descontos eram ínfimos. E, apesar disso, muitas obras tiveram inúmeros atrasos e, ao fim, as obras foram abandonadas, contratadas por convite. O real problema não seria ético-profissional? Um pouco na linha do que eu comentei também, né, presidente? Não seria um problema mais de ético, né? Mais do que a modalidade de licitação, o problema não seria aí, ético-profissional, conluio, enfim, como o Conselho tem atuado, né, como o sistema tem atuado em relação a casos de corrupção identificados pela Lava Jato? Perfeito. O caso da Lava Jato, acho que é uma situação diferenciada. Primeiro, nós temos que discutir a questão da concentração das obras no Brasil, incentivada pelo próprio governo, pelo próprio BNDES, no formato de financiamento, né? E a forma dessa contratação, desse grupo de obras que está ali colocado, né, ele não, eu entendo que não está dentro desse conceito que nós queremos da transparência. Eu também não consigo imaginar como é que faria um pregão para contratar uma obra da Lava Jato.
né? Eu gostaria até da explicação se nós conseguiríamos contratar por pregão uma obra da Lava Jato sem ter projeto. Então, eu vejo que, você bem colocou, Nicola, nós não podemos criar o pregão como um demônio absoluto, mas não podemos entender que ele é o salvador da pátria também. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nessas questões. Então, para determinadas situações, e o pregão acho que ele é bem colocado. Agora, quando você tem um trabalho intelectual, e você aqui colocou alguns exemplos, Nicola, é inaceitável que seja feita uma ponte de 3 quilômetros, que se falou, né, que não Sem tem sondagens. E não tenha um estudo geológico, geotécnico para o projeto de fundação, né? Aí realmente é uma situação grave, mas o modelo de contratação, os preços que são ofertados, a maneira que é contratado, né, também leva a essa situação. E aí os lances sucessivos, o desconto que é dado de 30%, de 40%, de 50%, de 60%, ele pode levar a situações anômalas. Quanto ao sistema profissional, o que nós estamos fazendo? Além do Código de Ética Profissional, que são penas muito leves no Código de Ética Profissional, porque no campo da ética, as penalidades a advertência reservada ou a censura pública. E isso tem pouco impacto direto na vida do profissional. Mas nós temos uma resolução já aprovada, a 1090, que trata da regulamentação do artigo 75 da Lei 5.194, que são aqueles casos que você trata a questão do escândalo público, a questão da própria corrupção, aqueles atentados à dignidade da profissão da engenharia. Aí, quando fica efetivamente comprovado, pode levar à cassação do profissional. E aí, tanto da Lava Jato, que é apenas um dos casos, de outros casos, nós analisamos todos esses processos, algum por demanda interna nossa, por iniciativa interna, outros por demanda do próprio Judiciário, outras do próprio TCU, né, que nós recebemos da própria Lava Jato, demandas do TCU, e todos eles são analisados, e aí pode levar efetivamente até a cassação do registro profissional, dependendo da atividade que efetivamente foi feita. Mas eu só finalizo, Nicola, eu vejo que não podemos também olhar o pregão como a solução absoluta de todos os problemas. E na própria súmula 257, ela coloca que são serviços comuns da engenharia. Eu tenho sérias dificuldades de discutir e gostaria até que o tribunal, né, nos dissesse o que é serviço comum da engenharia, qual que é a tabela de serviço comum da engenharia, como é que o licitante, o contratante de uma determinada prefeitura, como é que ele caracteriza o que é um serviço comum da engenharia. Uma ponte de 3 quilômetros é um serviço comum da engenharia? Isso tem, as empresas fazem, pode ser um serviço comum da engenharia. Um prédio de 10 andares é um serviço comum da engenharia? Dependendo do olhar que eu der, tudo é serviço comum da engenharia, né? Tudo é serviço comum da engenharia. Então, eu tenho essa dificuldade de entender, e foi o debate que eu tive no Ministério da Economia, participamos dessa audiência que você citou, participamos já desde janeiro em audiências com essa nova gestão no Ministério da Economia, né? E é a dificuldade que eu tenho, e estou procurando alguém que consiga me convencer de que um determinado serviço de engenharia é comum. Como é que eu faria uma lista do que seriam os serviços comuns de engenharia? E no exemplo da pintura que você colocou ali na sua apresentação, se você me perguntar, pintura pode ser um serviço comum? Pode. Agora, se a pintura for numa plataforma da Petrobras em alto mar, é comum? Não tem trabalho em altura? Uma pintura num prédio de 20 andares, né, que tem um trabalho em altura, é serviço comum? Né? Pintar uma estrutura metálica, se é o portão da minha casa, serviço comum? Eu contrato um pintor, ele pinta. Agora, se essa estrutura metálica for uma plataforma da Petrobras. Então, nesse sentido, Nicola, que eu vejo a dificuldade de caracterizar, né, e nós entraríamos num looping muito grande de começar a definir parâmetros do que é um serviço comum da engenharia, né? E um projeto, né, de engenharia, um projeto de fundação é um serviço comum, né?
envolve algum conhecimento, né? Se ele é um serviço comum, qualquer um faz. Então, não precisa de engenheiro para fazer. Então, essa é a dificuldade de entender o serviço comum de engenharia. Eu gostei que o senhor já respondeu a próxima pergunta, a pergunta do colega do Sinduscom, Ruiter, que se pronuncia? Pronto, ele perguntou justamente isso. Para mim, o senhor já respondeu parcialmente, eu vou completar aqui. De fato, não existe uma lista do que é serviço comum. Pode ser considerado, como o senhor falou, que a ponte é um serviço comum, né, que seria um extremo, digamos assim. Para mim, claramente, não seria um serviço comum. Certamente para o senhor também não, mas para ilustrar, talvez um extremo. Mas eu penso que a resolução, presidente, caminhou para o outro extremo, dizer que nada é serviço comum. Combinando a resolução com a lei, nem mesmo a pintura que o senhor comentou, que pode ser um serviço comum, a pintura de uma casa ou uma pintura simples de um apartamento, pela resolução e pela lei combinado, porque tudo tem que ter RT e tudo que tem RT não pode ser comum. Então, combinando a lei com a resolução, a pintura da minha casa não poderia ser feita por pregão. E aí entra a importância da motivação dos atos administrativos. É importante a súmula do TCU, quando ela diz que tem amparo legal, o que ela dá é a faculdade do gestor de motivar. O gestor que vai contratar a pintura da Igreja do Bonfim, que é um prédio tombado, que o pintor vai ter que estar de cabeça para baixo pintando lá a cúpula, é diferente de pintar o muro da escola. Em tese, daria a possibilidade do gestor motivar os seus atos, dele dizer, a pintura da plataforma da Petrobras, sim, é um serviço que não pode ser considerado comum, mas a pintura simples daqui ou da escola, enfim, como o senhor pontuou, sim, pode ser considerado comum, a depender da ótica. E aí, a nova lei de licitações vem vedando, vem impedindo o gestor de exercer o seu papel de gestor, impedindo o gestor de dizer, de fato, esse serviço é comum. Talvez a gente tenha extremos de fácil percepção. Isso aqui é comum, isso aqui não é comum. O meio do caminho vai ser difícil a gente chegar num consenso, cada um vai ter uma opinião. Sim, seria importante talvez a lei dar mais parâmetros, dar mais diretrizes para isso. Penso eu que isso traria uma evolução da ferramenta no lugar de simplesmente acabar com a ferramenta. Eu acho que a lei está partindo para acabar com a ferramenta. Essa é a ponderação que eu faço. Só me permita, Nicola, nessa questão da resolução, também nós não podemos crucificar a resolução como ela está proibindo tudo, não é esse o entendimento. Quando você fala a pintura da sua casa, por exemplo, a resolução está proibindo? Não, ela pode contratar por pregão, porque ela não é um serviço de engenharia, porque não necessita necessariamente de uma anotação de responsabilidade técnica. Você vai fazer a pintura do muro da escola, você não precisa de um engenheiro, e aí você pode contratar por pregão. A nossa dificuldade é, aonde tem a necessidade do conhecimento intelectual, é um trabalho de engenharia. Se não tem a necessidade do conhecimento intelectual e é a pintura, eu vou contratar o pintor, ou eu vou contratar o serralheiro para fazer o portão da minha casa, pode ser contratado pelo pregão. Então, a resolução não está impedindo essa forma. Eu falei da interpretação combinada da resolução com a lei, né? Porque a lei fala, a lei é mais... A lei citada na sua apresentação. Mas a lei é só para atividades que é da engenharia. Então, a pintura do muro não precisa de RT. Não é essa a interpretação. E aí, só aproveitando o gancho, eu fazendo uma pergunta agora, presidente, pedindo licença, o texto da nova lei que veda, né, pregão e aí sim, para todos os serviços de engenharia, sem entrar no mérito se eles são comuns ou não. Né? O texto da lei fala claramente vedando. Ampliando aí sim até a pintura da casa. Né? E me parece que o próprio CONFEA tem defendido esse texto da lei no sentido de vedar para tudo, diferente do que a própria resolução traz, na visão que o senhor está trazendo, de vedar parcial. Né? Então, o objetivo da lei, de fato, seria vedar para tudo? Novamente, a resolução, como o que nós defendemos na lei, são as atividades que é necessário conhecimento técnico especializado, conhecimento intelectual. O que não é serviço de engenharia, não há problema nenhum. Né? Continua sendo contratado por pregão. Mesmo no texto da lei, o senhor interpreta dessa forma? Mesmo o texto da lei, se não é necessário um engenheiro para aquela atividade, ele pode ser contratado por pregão. É essa a interpretação que nós temos. Sempre defendemos isso. Aonde que nós fazemos a linha de corte? Quando que é necessário um engenheiro? Não é porque é uma atividade de pintura que pode ser de engenharia que é obrigatório o engenheiro. Se é obrigatório o engenheiro, é porque o... Alô?
Voltou. Se é atividade de engenharia, eu preciso do engenheiro, aí é atividade especializada. Agora, se não é atividade de engenharia, não precisa de engenheiro, aí não estamos discutindo isso, a própria resolução. E da mesma forma que nós não podemos ir para os extremos, eu acho que a súmula 257, ela também nos levou para um extremo. Porque hoje, o contratante, quando vai fazer um edital, ele não está olhando nesse formato que você está nos colocando aqui, a súmula 257. Ele não está olhando assim, olha, eu posso contratar de outra forma que não o pregão. Hoje, todo licitante, quando ele vai fazer, a resposta que ele dá, eu sou obrigado a contratar porque a súmula 257 diz isso. Então, acho que talvez um esclarecimento do próprio TCU, dizendo que a súmula 257 não é vinculante, que ela é apenas uma opção, que você bem colocou aqui, eu achei muito interessante. Ela é apenas, eu estou dando o direito do gestor público escolher a modalidade. Eu acho que um esclarecimento do TCU, dizendo que ela não é vinculante, que ela é uma opção a mais que foi fornecida, seria importante, porque no mundo real, quando você vai hoje num pregoeiro, quando você vai numa comissão de licitação, e você diz, mas por que você não faz por técnica em preço essa contratação? O TCU, não pode, o TCU me proíbe, a súmula 257 me proíbe. Veja, nós temos vários projetos sendo contratados por técnica e preço, né? E, em alguns casos, sim, há o entendimento de que há uma restrição, como aquele exemplo, acho que ali nem era projeto, era supervisão da NTT, era supervisora, né? Houve entendimento que estaria restritivo e daí o tribunal determinou o pregão. Mas tantas outras contratações acontecem via técnica e preço e costuma acontecer sem essa atuação do tribunal. Mais uma pergunta aqui, mudando um pouco o tom. É sabido que o pregão é inebriante, levando a descontos irreais. Por que não menor preço com lance único? Eu acho que a pergunta do Roberto Portela, realmente, um dos problemas de lances sucessivos, acho que o Confer também entende que isso é um problema, acaba levando à infinitização do desconto até os 99% lá. É uma possibilidade, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que tem também importante destacar as vantagens da possibilidade do lance único. É uma das possibilidades de mudança legislativa, volto a dizer. E aí vai ter gente a favor, vai ter gente contra. Então, não estou nem me dizendo que eu concordo ou que eu discordo. Mas veja como o Instituto pode evoluir, tendo mudanças que promovam o melhor resultado, que garantam mais qualidade das entregas, desde que haja fiscalização das entregas. Não adianta, por exemplo, um projeto não ser fiscalizado adequadamente e a gente tem a pretensão de que a obra vai ter um bom projeto. A gente tem um problema de fiscalização dos produtos projeto. Isso há um problema grave do produto projeto. E aí a gente fala, poxa, o problema é porque eu contratei o projeto por pregão. Se você não fiscalizar o contrato de elaboração de projeto, você pode contratar do jeito que for. Você vai ter um projeto ruim, um risco maior de ter um projeto ruim, e com isso ter problema de termos aditivos e de execução da obra, né? Eu vou para uma última pergunta aqui, tem mais umas 3 ou 4, eu vou pedir que a gente responda diretamente para os colegas. A pergunta do João Carlos Pimenta, Clube de Engenharia. Concordo com o senhor Nicola de que mais exigências nas habilitações seria uma boa solução. Acontece que, via de regra, os órgãos de controle suspendem editais quando as exigências, mesmo que razoáveis, são consideradas restritivas, né? Então, ele está fazendo uma crítica, na verdade, à atuação do órgão de controle, que o gestor buscou inovar, digamos assim, ele buscou ser mais rigoroso nas exigências, e o tribunal foi lá e disse, olha, você está sendo restritivo. Veja, o tribunal, e aí pegando o gancho até no comentário que o presidente Joel falou, como o tribunal pode disseminar melhor o conteúdo das súmulas, o seu entendimento, da sua jurisprudência. Eu acho que o evento de hoje é um exemplo de que o tribunal está de portas abertas para, de fato, dialogar. Eu não sei quantas vezes eu recebi, por exemplo, o doutor Renato aqui para conversar dos mais variados temas, com representantes de várias associações, a doutora Luciana também. Enfim, tivemos várias vezes juntos discutindo vários temas. Temos um diálogo intenso com a CEBIC em outros eventos. Enfim, sempre que convidados, fazemos questão de ter um representante do TCU palestrando, discutindo, enfim, contribuindo com os debates. Então, essa é uma forma de compartilhar um pouco da visão do tribunal. Logicamente, vai ter convergências e divergências, isso faz parte do processo, né? Temos nosso laboratório de inovação no tribunal. Recentemente, nós tivemos casos, por exemplo, de o governo contratando o TaxiGov, que é uma inovação. Como é que o tribunal se comportou em relação a isso? O tribunal não tem a pretensão de inibir a inovação.
Agora, logicamente, as auditorias, e aí o auditor tem a sua independência para fazer a sua análise dentro daquele rito que eu comentei, e veja, não é uma pessoa só, com a sua visão eventualmente equivocada, fazendo provocar um acórdão dizendo que tem restrição à competição. A gente está falando de um longo processo produtivo e que há toda uma dialética processual em que a gente ouve as partes para chegar a um acórdão. Então, é importante sim o gestor buscar inovar, mas é importante o gestor buscar motivar também os seus atos e buscar entender os limites que a lei estabelece. O tribunal, como o presidente falou no começo, muitas vezes, sim, tem que tomar decisões para o fiel cumprimento da lei. Isso é a obrigação do tribunal também. Mas o tribunal atua muito de modo pedagógico. Infelizmente, a nossa atuação pedagógica não sai na capa do jornal. Muitas vezes o que sai na capa do jornal é quando o tribunal aplica uma sanção. O tribunal tem centenas de acórdãos exclusivamente orientadores, dizendo essa licitação tem um problema, de fato, por exemplo, de restrição à competição, anule o edital porque ele é ilegal e republique corrigindo, sem promover a audiência do gestor, sem promover multa do gestor. Só que isso daí o gestor vai cumprir e não vai divulgar para os seus filhos, parentes e amigos que o tribunal orientou ele. Se ele tivesse sido multado, sim, ele ia dizer para os filhos, parentes e amigos que ele foi sancionado, e por isso ia gerar uma impressão de que o tribunal atua muito mais de modo sancionador do que pedagógico, enquanto nós temos centenas de acórdãos orientadores e que isso às vezes não gera a repercussão desejada. Então o tribunal, sim, tem buscado contribuir com o aprimoramento da gestão, compartilhando os seus entendimentos em diversos acordos pedagógicos e em eventos como esse. Presidente, eu vou agradecer muito a presença do senhor aqui, o evento feito em parceria aí do Tribunal, com FEA e várias outras associações também, como eu falei, doutora Luciana, doutor Renato, da Anetrans, da Associação dos Consultores também, enfim, das empresas de consultoria. Eu penso que é assim que a gente vai construir mais solução para os problemas. Eu volto a dizer que vejo muita convergência, muita preocupação em entregas com qualidade, essa é uma preocupação comum, e acho que a gente tem que partir para a intensificação de diálogos e uma agenda mais intensa como essa, né? Então, eu vou pedir aqui ao Pedro, ao Renato Nogueira e à Natália, que eu não consegui entender um pedaço aqui, a gente faz as respostas individuais aí ao longo do intervalo, tá bom? Mas muito obrigado pela presença e obrigado a todos. Passo a palavra para a gente encerrar o painel. Obrigado. Em primeiro lugar, eu agradeço ao tribunal, ao presidente, ao Nicola e toda a equipe, todos os secretários que aqui estão, de a gente poder abrir esse canal de diálogos, e como o nome acho que é muito sugestivo, porque diálogo significa que nenhuma das partes quer impor a sua vontade, e sim conversar para buscar uma convergência. Eu acho que nós temos um grande espaço aí de diálogo sobre esse tema do pregão, do RDC e sobre outros temas, né? Nós ficamos à disposição para poder contribuir, e nós gostaríamos de aprofundar, inclusive aprofundar com documentos formais, por exemplo, notas técnicas, eu não sei o nome exato que poderia ser dado, até conjunto TCU com FEA, de, por exemplo, deixar claro quando que é necessário uma anotação de responsabilidade técnica e quando não é necessário. Das situações, como nós colocamos aqui, de serviço simples, como uma pintura, ele poderia estar muito claro que não é necessário a situação de ter um engenheiro. E, por outro lado, o que a gente quer é aprimorar os modelos de contratação. A gente quer a transparência também, a gente quer agilidade, mas a gente precisa sempre ter a garantia da qualidade. No próprio pregão, nós poderíamos avançar na inovação e na melhoria do Instituto, se nós, por exemplo, tivéssemos condições na modelagem, a garantia de que aquela empresa que deu desconto, ela comprova efetivamente que aquele desconto é viável tecnicamente. Como é que ela orçou aquilo? Como é que ela fez o projeto que é possível? Como é que ela tem a sua planilha que compõe de dar um desconto de 30%, de 40%, 50%? Até porque daí nós poderíamos aferir se os orçamentos que nós estamos fazendo são orçamentos ruins. Então, se os nossos orçamentos são ruins, nós podemos aprimorar também os nossos orçamentos. Então, acho que essa construção conjunta com o TCU, nós estamos à disposição, o sistema Confea CREA Mútua, tenho certeza que todas as entidades aqui estão à disposição. Eu acho que podemos avançar em pontos específicos com notas técnicas, outros documentos, citei aqui o nome nota técnica, é o que me veio à mente aqui no primeiro momento, né? E como falei, com o diálogo, né, as duas partes com certeza poderão encontrar uma solução mais equilibrada, tanto no que está no âmbito das nossas decisões, né,
Podemos rever eventualmente uma resolução? Claro que podemos. Podemos aprimorar a nossa resolução? Podemos. Se nós construirmos em conjunto com o TCU uma resolução que atenda as duas partes, que seja equilibrada, nós fazemos uma nova resolução, como também esperamos eventualmente o TCU possa entender e a gente possa, com os ministros, entender uma revisão da própria súmula 257, se assim for o entendimento. Então, acho que esse aprimoramento do Instituto, esse avanço, esse diálogo, acho que vai ser extremamente produtivo, né? E na questão, para finalizar, Nicole, na questão que foi aqui bastante cobrado, da questão do acompanhamento do Código de Ética, do acompanhamento do artigo 75, nós estamos trabalhando junto com os CREAs, aqui tem vários presidentes de CREA aqui junto conosco, os conselheiros federais aqui estão também presentes. Nós temos trabalhado fortemente, principalmente no artigo 75, porque, como falei, o Código de Ética, as penalidades são muito leves, acabam não causando o objetivo que a gente deseja, o impacto que a gente deseja. A aplicação do artigo 75, aí sim, porque nós defendemos a boa engenharia. E sabemos que num conselho que tem 1 milhão de profissionais, nós temos profissionais também que, eventualmente, têm desvio de conduta. E aí nós precisamos, logicamente, separar muito bem. Mas eu tenho a certeza absoluta que 99,9% dos nossos profissionais procuram atender da melhor forma possível. Finalizo agradecendo, deixando o sistema à disposição e espero construir aí muitas parcerias com o TCU e avançar nesses diálogos. Obrigado. Só uma questão de ordem, para não parecer que eu estava cobrando do presidente. Na verdade, essa é a vantagem do diálogo, né? A gente compartilhar ideias. E veja que um dos problemas muito citados aqui é a qualidade de projeto e de obra. E daí eu penso que os conselhos sim têm um papel muito relevante como indutor da qualidade, buscando atuar para que o profissional exerça de fato esse papel, né? A palavra eu acho que é melhoria dos procedimentos, melhoria da legislação, a gente sempre buscar a evolução das normas, a evolução da atuação do próprio tribunal, eventualmente revisitando sua jurisprudência, revisitando seus entendimentos, né? Eu acho que o caminho é esse, eu acho que o diálogo fortalece. Então, muito obrigado a todos. Vamos passar então a palavra para o cerimonial. Nossos agradecimentos ao senhor coordenador-geral de infraestrutura do TCU, senhor Nicola Espinheira da Costa Cury. Também agradecemos ao senhor presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil Joel Krieger. Está encerrada a primeira parte desse encontro. Convidamos a todos para um breve intervalo. Na sequência, continuaremos com as nossas atividades.